Vamos então para os nossos exemplos sobre integrais triplas. Vamos fazer 3 exemplos para treinar isso aqui. O primeiro deles é a integral tripla da função f de xy igual a x. Então observem que a nossa função aí, f de xyz, ela são 3. Por que eu sei que elas tem 3 variáveis? Porque a integral é tripla. Porque só olhando para cá é x, quer dizer, onde é que eu sei que está aparecendo y? Não está aparecendo, mas eu sei que a integral, como a integral é tripla, então eu sei que a função ela tem 3 variáveis. Qual é o conjunto D? O conjunto D é o conjunto dos pontos em que x está entre 0 e 1, y está entre 0 e x, veja que o y depende do x, e o z depende de x e de y. O z está entre 0 e x mais y. Pessoal, situação típica para a gente nem esquentar a cabeça para saber qual é a região em si, mas simplesmente chegar aqui e calcular a integral tripla usando o teorema de Fubini. Integral tripla da função x, dx, dy, dz, o que nós vamos fazer? Nós vamos separar em 3 partes. Observem que primeiro eu vou colocar o intervalo em que x está definido. Depois, eu vou colocar o intervalo em que y está definido. Observem que y depende de x, então primeiro eu tenho que integrar em y, depois aparecer em x. E a mesma coisa aqui para o z. O z tem que variar entre 0 e x mais y. De x, primeiro em z, que é esse último intervalo que eu coloquei. Depois é o próximo intervalo, que é o y, depois em x. Pessoal, só um comentário. Nada impede de que ao invés de x aqui fosse y e aqui apareceu o x. Mas aí o x estaria entre 0 e y, por exemplo. Eu tinha que trocar. Primeiro eu integrava em x, depois em y. Só tomar cuidado com essas coisas. Não tem problema trocar a ordem, mas lembra, olha. Por que primeiro eu vou integrar em z? Porque essa é a variação do z. Por que depois em y? Porque essa variação é do y. E por que por último aqui? Porque o x está variando dentro do intervalo fechado. Tá certo? Bom, agora, pessoal, virou integração de 3 integrais simples. A primeira que eu vou fazer é essa daqui. Qual que é a integral simples de x com relação a z de 0 até x mais y? Bom, observem que as primeiras integrais eu vou copiar aqui, não vou mexer com elas. Mas aqui, olha, x é uma constante, então quando você integra, aparece só o z que antes não tinha aparecido. Mas vejam que vai variar do 0 até o x mais y, isso com relação a y e com relação a x. Ora, então vamos integrar agora, bom, primeiro, vamos resolver isso aqui, ó. xz é, trocando x mais y no lugar do z, vai ficar x² mais yx. Trocando 0 vai zerar, então subtraindo 0 não vai virar nada, vamos deixar como está, dy dx. Agora, note que nós vamos integrar em y, então nós vamos integrar isso aqui com relação a y, vamos integrar essa simples aqui. Observem, o 1, 0, a integral primeira vai ficar quietinha aqui. Agora, quando eu integrar essa daqui, com relação ao y, isso aqui é constante, então vai aparecer um x² y. Com relação a y, isso aqui vai aparecer y² x sobre 2, tá certo? Bom, e isso aqui tudo está integrando, tem que ser calculado de 0 até x, e depois a gente vai integrar em x. Observem que, então, quando eu colocar o y igual a x aqui, vai ficar x². Observem que quando eu colocar o x aqui vai dar x² de novo, só que sobre 2. Então, só para agilizar aqui, ó, x³ mais x³ sobre 2, quando nós somarmos os dois vai dar 3x³ sobre 2, tá? Então já vou colocar a resposta aqui, 3x³ sobre 2, para poder ganhar um pouquinho de espaço. Ok? Bom, e agora ficou uma integral simples para nós terminarmos de calcular. Ora, a integral disso aqui, uma primitiva disso aqui é 3x² sobre 8, né? Porque vira 4 e embaixo aparece um 4. Então, 3x² sobre 2 vezes 4, que é 8. Tudo isso calculado de 1 até 0. Observem que se nós trocarmos o x por 1 vai dar 3 sobre 8. 0 não vai fazer diferença. Isso aqui vai dar 3/8. Ficou pequenininho aqui, mas acho que deu para entender, né? 3/8. A integral tripla de x nesse conjunto que foi dado é exatamente igual a 3/8. Quando o conjunto é dado bonitinho assim, facinho, né? Só aplicar 3 vezes integral simples. É claro que é mais trabalhoso. Se uma integral simples já é chato, às vezes, imagina fazer 3 vezes, né? Só um pouquinho mais trabalhoso. Ok? Bom,
Vamos então para um segundo exemplo agora. Agora, é claro, a graça está sempre em mexer no tipo do conjunto. Sempre alterar o conjunto é o que vai nos dar alguma complicaçãozinha a mais, né? Então vamos pensar aqui, olha, vamos calcular a função f de x, y, z igual a z. Então, olha, a função só varia em z, mas o conjunto D é um tetraedro. Opa! O conjunto D, vamos fazer o desenho dele aqui, porque eu acho que o desenho vai ser importante para nós entendermos bem o que está acontecendo. Pelo menos para a gente começar o exercício, depois a gente apaga. Tá? Então, x, y, z, esse é o nosso conjunto, é um tetraedro determinado pelos planos x igual a zero. X igual a zero é essa parede da frente. Y igual a zero é essa parede lateral. E z igual a zero é o chão. Né? Então, esses são os três planos que determinam. Vejam, então nós estamos nesse primeiro quadrante, todo mundo positivo aqui. Ok? Então, aqui, ó, é esse que nós estamos enxergando aqui mesmo. Tá? E mais ainda, esse tetraedro é limitado por um plano. Pelo plano que tem regra x mais y mais z igual a 1. Então, se eu tiver no x igual a 1 e zerar o y e o z, então esse ponto está no plano. Se eu colocar o y igual a 1, x igual a 0 e z igual a 0, esse ponto está no plano. Se eu colocar o z igual a 1, o x igual a 0 e y igual a 0, esse ponto está no plano. E quando eu tenho três pontos não colineares, eu tenho um plano. Então, esse é o plano que eu tenho. Esse é o plano que foi dado, ó, x mais y mais z igual a 1. Claro que eu estou pegando ele, parece um triângulo, mas lembrem que isso aqui espalha, né? Por que eu só peguei essa parte do triângulo? Porque essa é a parte que está limitada no primeiro quadrante que nós estamos enxergando, com o y igual a 0, x igual a 0 e z igual a 0, que é o chão. Então, olha só, o que você está enxergando aqui, ó, isso aqui é o tetraedro, tá vendo? Essa figura aqui que você está enxergando aqui é o tetraedro. Claro que aqui seria pontilhado, para a gente lembrar que nós não estamos enxergando, que está lá no fundo, basicamente, né? Então, ó, isso aqui é o tetraedro. Só que vejam que ele não invade os outros quadrantes, os outros 7 quadrantes tridimensionais. É só aqui na frente mesmo. Então, a figurinha que tem as paredes, está grudado nas paredes e no chão, e aí está deitadinho assim, como se fosse uma cabaninha. Tá bom? Bom, saber desenhar é importante? Não, às vezes é. Aqui, bom, vamos ver como é que a gente vai lidar com isso. Nós precisamos primeiro determinar, já que a gente vai querer usar o teorema de Fubini, nós precisamos determinar o intervalo para o x, nós precisamos determinar o intervalo para o y e nós precisamos determinar o intervalo para o z. Bom, começando pelo x, você pode perceber que o x está variando entre 0 e 1. Então, aqui vai ser fácil colocar o x entre 0 e 1. Ok. Só que agora eu vou para a variação do y. Vejam que o y não varia entre 0 e 1. Se o y variasse entre 0 e 1, eu estaria considerando essa parte aqui, essa parte está fora. Claro, o y ele vale no máximo 1 aqui. Só que, olha, já que eu já fixei o x, observem que ele vai depender do x. Se o x for meio, ele não vai valer 1. Não tem como ele valer 1. Se o x for meio, o máximo valor que ele vai atingir é meio também. Eu acho que é meio. Né? Ele não vai ter o ponto y igual a 1. Então, quer dizer, eu preciso depender do x. E como é que eu deixo essa dependência do x explícita? Eu entendo que reta é essa daqui. Que reta é essa daqui, ora bolas? Essa reta não está no plano? E não está no chão? Chão não significa z igual a 0? E se eu colocar z igual a 0 na fórmula que foi dada, eu não consigo x mais y igual a 1? Então, eu percebo que o meu y, nesta reta aí, ele é y menos x. Então, observe uma coisa. O y, ele está variando entre 0 e 1 menos x. Ele está variando aqui, ó, entre 0 e 1 menos x. Pensa só no plano mesmo. Ele está variando entre 0 e 1 menos x, que é exatamente o que nós fizemos, inclusive, quando a gente fez integral dupla. A gente fez alguns exemplos assim, né? Então, observem que o y está variando entre 0 e 1 menos x. E o z? Bom, o z, observem, o z vai ser mais fácil, porque o z está variando entre 0, que é o chão, e ele está subindo, mas ele está subindo até bater nesse plano aqui. Então, ele está entre 0 e o que é dado por este plano, ou seja, 1 menos x menos y. Pessoal, a maior dificuldade desses exercícios, a maior dificuldade de calcular essas integrais é exatamente fazer isso aqui. Então, sempre nós temos que tomar cuidado. Não é porque o x está variando entre 0 e 1, y e z também está variando entre 0 e 1, que eu vou colocar que os três variam entre 0 e 1. Não, isso daria um paralelepípedo, ou um cubo no caso aqui.
Mas não é um cubo, ele está limitado, e essas limitações têm que ser levadas em consideração, como nós fizemos aqui. Feito isso, eu posso apagar o desenho. Ok? Então agora nós vamos calcular a integral que foi dada. Vamos buscar a integral que foi dada e vamos calcular. A integral que foi dada, ela está calculada em D. Ok? Vamos lá. E aí nós vamos trocar então. Vamos aplicar o teorema de Fubini. Eu vou aplicar aqui, pessoal, vejam uma coisa. Primeiro o x vai variar entre 0 e 1. Depois o y vai variar entre 0 e 1 menos x. Depois o z vai variar entre 0 e 1 menos x menos y. Vou apagar isso aqui, como vocês perceberam, porque o espaço já está ficando limitado, mas eu já escrevi, né, o que eu precisava. E qual é a função? A função é z. dx, dy, dz. Bom, vamos lá, vamos calcular então. Parte por parte. Primeiro eu vou integrar esta daqui, essa integral. Opa, eu integrei errado, né? Desculpa, pessoal, vocês devem estar bravos comigo. Primeiro nós vamos integrar esse intervalo. Esse intervalo é o intervalo do z. Esse intervalo é o intervalo do y e esse é o do x. Tem que tomar cuidado com isso mesmo, tá certo? De ficar bravo comigo. Bom, então é o seguinte, vamos lá. De 0 a 1, de 0 a 1 menos x. E vamos aqui, como é que você integra esse z? Fica z quadrado sobre 2, ok? E isso vai variar de 0 até 1 menos x menos y, dy dx, ok? Vejam que 0 não vai fazer diferença, então é só observar isso aqui com relação a z. Então vai ficar de 0 até 1 e de 0 até 1 menos x. Substitui o z por 1 menos x menos y, isso aqui vai dar 1 menos x menos y ao quadrado sobre 2. dy primeiro, depois dx. Ok? Bom, vamos lá. Isso aqui agora vai ficar um pouquinho trabalhoso. Deixa eu ver se eu já agilizo as contas aqui, pessoal. Olha, primeiro, observem que quando você vai integrar isso aqui, considera essa função ao quadrado sobre 2 aqui. Se você vai integrar essa função, vai aparecer o 3. Vai aparecer o 3 aqui em cima. E aqui vai ficar 6 quando você integrar. Vejam que nós estamos integrando em y. Então vai aparecer um 3 e aqui vai ficar 2 vezes 3. Só que eu não posso esquecer que o y está ali dentro. Então tem que meio que integrar isso aqui, por isso vai aparecer um menos. Eu vou simplesmente colocar a resposta aqui do que está acontecendo. Por isso que eu peguei a minha folhinha aqui para dar uma copiadinha. Não é? Mas você pode fazer essa conta com calma. Se eu estou querendo agilizar um pouco o cálculo dessa integral, claro, nós vamos ter que fazer a avaliação disso em 1 menos x e 0. E depois calcular em x, tá bom? Ok? Então vamos lá. Então nós fizemos isso, agora nós vamos trocar o y por 1 menos x. Vejam que ao fazer isso, observem, vai ficar menos 1 mais x. Ok? Então vai dar 0 isso aqui. Isso aqui vai dar 0. Dá 0? É isso mesmo? Não, não. Aqui é 1 menos x, tá certo? Aqui é 1 menos x. Tá certo, tá certo. Agora, quando nós fizermos essa avaliação aí... tá bom, tá certo. Isso aqui vai zerar na primeira parte. Mas, quando eu colocar o 0 aqui no lugar do y, vai ficar 1 menos x ao cubo sobre 6. Só que quando eu fizer a avaliação do 0, esse sinal vai trocar. Então, isso aqui vai ficar assim, de 0 até 1. Olha, a primeira parte deu 0, então é 0 menos o que eu vou escrever. 0 menos isso aqui com o 0 no lugar. 0 menos isso aqui, menos com menos vai ficar mais. Então, troco o 0 aqui, fica 1 menos x ao cubo, sobre 6. Isso aqui tudo dx. Então, vamos calcular essa integral, vou ter que apagar ali em cima para nós podermos continuar, ok? Vamos lá. Então, vou apagar até aqui. Acho que vai ser o suficiente. Bom, então vamos para esta integral última aí que falta. Observem que isso aqui vai ficar a integral de 0 até 1. Esse cubo sobre 6 aqui, eu vou tirar esse 6, bom, não preciso. Esse cubo aqui vai virar 4 e vai aparecer um 4 embaixo, só que eu vou ter que colocar também o menos, porque afinal de contas, se eu integrasse só o menos x, apareceria o menos. Você pode fazer isso com mais calma, abre a expressão, enfim, como você preferir. Então, isso aqui vai ficar 1 menos x à quarta, dividido por 4 vezes 6, que é 24. Tudo isso em relação a x, tá bom? Ficam atentos que o que eu estou fazendo, pessoal, é aquela brincadeira. Se você tem uma variável elevada a 3, quando você integra, ela vira 4 sobre 4, não é isso?
A potência virar 4 e 4. Mas vejam que não é só isso, eu estou fazendo uma regra da cadeia inversa, né? Esse 1 menos x, se você derivasse, a expressão, apareceria um menos. Então esse menos tem que aparecer aqui na nossa formulinha. Tá ok? Se você preferir, pessoal, não gostou assim, abre isso aqui é um polinômio de grau 3, abre o polinômio de grau 3 e deriva parte por parte, não tem por que perder isso. Você pode colocar o 6 para fora, faz devagarzinho, não tem problema. Eu só coloquei isso aqui de uma maneira mais rápida. Tá ok? Bom, e aí então ao fazer isso, opa, não é integral mais, né? Não é integral mais. É isso aqui calculado de 0 até 1, né? Nós integramos isso aqui, deu isso aqui, só que calculado de 0 até 1. Se você substituir por 1, vai zerar a primeira parte, aí vai ficar menos com menos aqui, fica mais, troca por 0, fica 1 sobre 24, é exatamente esse o valor da nossa integral. Moral da história, a integral tripla que nós estávamos calculando no tetraedro da função z dx, dy, dz é exatamente igual a 1 sobre 24, tá ok? E vamos para, então, o nosso último exemplo. O último exemplo que nós vamos fazer nesta aula, ele é para nós calcularmos o volume dos pontos que estão satisfazendo esta única propriedade. Você vai olhar para cá e vai pensar assim, poxa, ok, eu estou entendendo que o x está dependendo de... Aliás, que o z está dependendo de x e y, ótimo. Eu já entendi como é que fica uma das integrais do teorema de Fubini. Só que as outras duas não tá bom, né? Para começo de conversa, que região que é essa? Pessoal, se você fizesse z igual a x² mais y², isso aqui seria aquele paraboloide assim. Quando você faz z igual a 2 menos x² menos y², dá o outro assim. Então é como se fosse uma região assim, outra assim, como se fossem duas conchas, uma virada para outra. Você quer a região entre essas duas conchas. Esse é o volume que nós estamos pedindo. Bom, então o volume que nós estamos pedindo, como é que nós podemos calcular? Nós tínhamos um recurso lá quando a gente estudou integral dupla, que era calcular a área abaixo de um determinado gráfico, dentro de outro, não sei o que, papapá, e fazer as contas. Aqui é mais rápido. Vou com integral tripla. Nós estamos em integral tripla, então o volume é a integral nessa região aí, volume de D. Volume de D é a integral tripla nessa região D. Da função constante igual a 1. É assim que nós definimos volume. Então, se nós entendermos o conjunto, a gente resolve isso aqui e já era. Bom, conjunto é esse. Conjunto é esse. Tá, nós temos a ideia que são duas conjuntas, mas como é que eu faço para escrever esse conjunto? Tá, você vai perceber que, por um lado, a última integral você já entendeu. Ela vai de x² mais y² até 2 menos x² menos y². Acho que você já entendeu isso. O problema está nesse final aqui, dx dy. Ou melhor, dy dx, se você preferir. Bom, agora, então eu preciso entender como é que o x e o y varia. Bom, se você tirar o z do meio aí, vou fazer uma observação aqui, depois eu vou apagar para poder continuar a conta, então me permitam fazer esse extra aqui. Se você tirar o z aí do meio, você vai ficar com a seguinte informação. X² mais y² é menor ou igual a 2 menos x² menos y². Se você jogar isso aqui para o lado de cá, fica 2x² mais 2y² menor ou igual a 2. Se você dividir a expressão toda por 2, você vai ter x² mais y² menor ou igual a 1. Ora. Isso daqui é uma informação no R2. Então, quer dizer que isso aqui me dá uma região no R2. Que região é essa no R2? É um círculo. É o círculo de raio 1 e centrado na origem. Só que é um círculo mesmo, é a parte de dentro, inclusive. É o disco todo. Menor ou igual, não só igual. Então, observem que a região que diz sobre x e y é um círculo. Este aqui. Vou chamar de C. Então, percebam, eu vou integrar em z, mas o que sobra é integrar este círculo. Então, vou pensar na integral dupla mesmo. A integral dupla nessa região. A integral dupla nessa região como a integral simples. Posso entender assim, bem mais fácil, neste nosso contexto. Ok? Então, vou apagar isso aqui porque eu preciso usar o espaço. Mas vamos lá. Vamos fazer a conta.
Então, como é que vai ficar a situação toda aí? Nós vamos ter uma integral dupla em C. Esta integral aqui em Z nós vamos resolver agora. A integral da constante igual a 1 em Z fica Z. Só que eu vou ter que avaliar o Z de 2 menos x quadrado menos y quadrado, melhor, de x quadrado mais y quadrado até 2 menos x quadrado menos y quadrado. E vai ficar sobrando dy dx aqui. Ou seja, vamos lá, colocar isso aqui no lugar de Z. 2 menos x quadrado menos y quadrado. Vou ver se vai caber aqui. Quando você substituir, vai dar 2 menos x quadrado menos y quadrado. Quando você substituir isso aqui, também vai dar x quadrado menos y quadrado, só que tem que trocar o sinal. Então, observem que o que vai sobrar aqui no lugar disso é 2 menos 2. Vou até colocar em evidência, acho que é mais fácil. 2, 1 menos x quadrado menos y quadrado. Tudo isso dx, dy, dx, tanto faz, já que agora eu não estou explicitando se aqui é x ou y, estou deixando tudo em função do círculo. São duas variáveis, estão relacionadas assim, ponto, acabou. Né? Tá bom? Agora, por que eu deixei assim? Porque a nossa região é um círculo. E se você observar, apareceu aqui um x quadrado e um y quadrado. Interessante. Isso te dá alguma ideia? Espero que isso te dê a ideia, te dê a bela interpretação de pensar então em mudar a variável. Em fazer aquela mudança de variável que nós aprendemos em alguma aula anterior, que diz o seguinte: você pode trocar o x pelas suas coordenadas r cosseno θ e o y por sendo r seno θ. Mudança de variável, né? Isso aqui nós estamos interpretando, então, não em função do x e do y, mas em função do raio e do ângulo. Em que se esse ponto está aqui, ele tem um raio até a origem e tem uma angulação com relação ao eixo x. E nós interpretamos indo fazendo essa mudança de variável aqui, não é mesmo? Por coordenadas polares. Então, lembra que quando nós fazemos essa mudança de variáveis, chamando x de cosseno θ e y de seno θ, de r seno θ, então como é que fica? Primeiro, a nossa integral dupla, ela fica variando no intervalo de r primeiro. Como é que o r varia? Bom, o r varia de 0 até 1, que nós estamos no raio máximo igual a 1, então o r varia assim. E o θ? O nosso ângulo, ele é o círculo todo, então ele vai variar de 0 até 2π, ok? E vamos substituir, então, lembra aqui que nós temos que fazer, trocar o x por isso, o y por isso, mas não é só. Tem um finalzinho ali também. Então, vamos trocar primeiro. Aqui vai ficar 2, 1 menos. No lugar do x, eu vou colocar r cosseno θ. E no lugar do y, eu vou colocar r seno θ. Tudo isso ao quadrado, ok? No lugar do dy dx, no lugar do dy e dx que nós temos aqui, nós não trocamos apenas por dr dθ, nós trocamos por r dr dθ, lembra? Então, isso aqui tudo nós vamos trocar por r dr dθ. Oba! Bom, se você desenvolver bem isso aqui vai ficar r quadrado cosseno θ, isso aqui é r quadrado seno θ, você vai colocar r quadrado em evidência, vai ficar cosseno quadrado mais seno quadrado. Isso aqui tudo, pessoal, deixa eu agilizar aqui, vocês vão perceber que vai dar 2 vezes 1 menos r quadrado, tá certo? Cosseno quadrado com seno quadrado somando, a hora que você fizer desenvolver direitinho, vai dar 1. Então, isso aqui vai ficar só 2 vezes 1 menos r quadrado. Só que tem um r aqui, não pode esquecer, né? Então, vamos apagar aqui e continuar. As contas são longas, a lousa é pequena, mas me permitam fazer aqui, continuar aqui os nossos cálculos, tá certo? Bom, vamos lá. O círculo eu já posso apagar, porque nós não vamos precisar mais dele. Bom, então isso aqui continua. Como é que isso aqui continua? Vamos lá. Integrou de 0 até 1, primeiro com relação... aqui está trocado, né, pessoal? Vamos trocar aqui primeiro a relação a θ e depois com relação a r, tá? Porque eu usei o θ por último. Então, o θ vai de 0 a 2π. Agora, então, vamos colocar o que sobrou. Sobrou 2 vezes 1 menos r quadrado dθ dr. Vamos integrar agora, então, essa daqui. Essa primeira com relação a θ. Observem que, com relação a θ, tudo que está aparecendo aqui... Tudo que está aparecendo aqui é constante. E se é constante, então, ao integrar por θ, só aparece um θ na história. Então, vai ficar assim, integral de 0 até 1 de 2 vezes 1 menos r quadrado θ, só que estamos calculando esse θ entre 2π e 0. Ao fazer isso, vocês vão perceber claramente que, substituindo θ por 2π, vai ficar, então, 4π 1 menos r ao quadrado. Ao substituir por 0 vai zerar, não tenho mais o que fazer.
Faltou o dr aqui. Então, dr. Bom, agora vamos integrar isso aqui em r. Vejam que esse 4π é constante, pode sair para fora. Integral de 0 até 1 de 1 menos r quadrado. Bom, vamos lá. Integral de 1 menos integral de r quadrado. Estou separando, porque geralmente não faço isso, mas agora eu fiz, né? Separei isso aqui em duas integrais, coloquei constante, usei todas as propriedades que inclusive você pode usar para integral tripla se for necessário, tá bom? Bom, e aí então como é que isso vai ficar? 4π, integral de 1 é r, r variando de 0 até 1 vai acabar saindo o que daí? Bom, vou escrever, né? Vai que você não gosta de alguma coisa que eu estou fazendo. Vejam que isso aqui vai sair o r de 0 até 1. Do lado de cá vai sair r ao cubo sobre 3. Só que calculado de 0 até 1. Bom, aqui vai ficar 4π. R calculado de 0 até 1 vai dar 1 menos 0, que é 1. Aqui, r ao cubo sobre 3, trocando por 1 e 0, vai ficar 1/3 menos 0. Então, menos 1/3. E quando você faz isso aqui, 1 menos 1/3 dá 2/3. 4π vezes 2/3 vai dar o quê? 8π sobre 3. Ok? Então, observem que a resposta da nossa integral deu 8π sobre 3. Observem que esse, portanto, é o volume entre essas duas conchas que eu falei para vocês. 8π sobre 3. Se você não tivesse recurso da integral tripla, você até podia apelar para a integral dupla, dava para fazer, mas fora isso, como é que você faz para achar o volume? Com recurso de geometria espacial, só que você aprende na escola, é impossível, né? Então a integral tripla ajuda muito, por mais que seja trabalhoso, né? Como a gente viu, não é tão trivial assim, usa vários recursos que nós estamos carregando durante o curso, mas também não tem nada de muito extraordinário. Nós só percebemos que o z estava variando bonitinho, tá dado aqui, mas que o x e o y estavam variando, estão dentro de um círculo, então depois nós tivemos que calcular uma integral dupla dentro de um círculo e usamos o recurso da mudança de variáveis para ajudar. Vou deixar dois exercícios aqui, um para você calcular o volume desta região, para você entender e tentar calcular, e este outro volume no tetraedro. Claro que esses exercícios são um pouquinho mais complicados que os 3 exemplos que eu fiz em sala de aula, mas serve como treino, caso você queira aí avançar um pouquinho mais, perceber algumas coisas mais. Recomendo, inclusive, que você possa pensar em caso essa região não esteja boa, tentar digitar no Google essas regiões ou no GeoGebra, alguma coisa, para você poder tentar enxergar bem o que está acontecendo, quais são esses planos, enfim. Tá bom? Então, com isso, nós terminamos essa nossa aula de integral tripla e nós voltamos numa próxima aula com a continuação deste assunto, fechando então com as mudanças de coordenadas. Até a próxima aula, pessoal. Bons estudos!